Olá pessoal, começando mais um podcast aqui. Hoje eu tô com uma pessoa que vai falar de carreira, vai falar de muita coisa aí. E ela até é minha cunhada, a gente já se conhece de longas datas, já me aperreou bastante, era uma criança, mas agora é um extremo profissional que é Karina Tavares. Karina Tavares. E aí a gente vai falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho de. Ela é psicóloga, né? E aí vamos falar de psicologia, falar de carreira, falar de Testes currículo, psicológicos, testes isso. psicológicos. Currículo, São muitas coisas LinkedIn. que ela falava comigo, escutava muito isso. Eu digo, eu tenho que levar você para lá que ela é uma pessoa que não estava produzindo muito conteúdo, mas agora eu vou pegar no pé dela e ela vai aproveitar os podcasts, né, para produzir também conteúdo, tá mais Isso, ativa nas redes sociais, exato. que ela só é workaholic, só quer saber de trabalhar, de ganhar dinheiro, mas precisa também aparecer, mostrar essa imagem, mostrar o conhecimento dela, né? Verdade, verdade. Ó, eu vou começar falando um pouquinho do início da carreira. Conta um pouquinho como foi até chegar onde você está hoje, o que é que você faz hoje, conta aí pra mim. Então, eu iniciei meu primeiro estágio em 2008. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu não entendia muito do que era psicologia. E isso foi um dos motivos que me fez estudar orientação profissional, porque não se falava nada. Então, eu digo que eu dei um tiro no escuro e acertei. Então, eu comecei a fazer psicologia. Durante os 2 primeiros anos da graduação, eu fiquei voltada a estudar. Uhum. E eu queria justamente dinheiro, né? Porque eu ficava querendo dinheiro o tempo todo e minha mãe ficava, não dá, Karina, tem que pagar a faculdade, enfim. Vim de faculdade privada, então o custo era muito alto. E aí eu comecei a ver que tinha alguns estágios na área escolar, não me identifiquei. E eu sou da época que não tinha WhatsApp, Instagram, redes sociais. Então, era um quadro de avisos. Quando um colega via, o outro arrancava para que ninguém tivesse lá acesso Era, à ne- informação. Era nesse nível Era aí, é? nesse nível. Então, assim, ó, tem um quadro lá, eu corria. E aí foi quando eu comecei a querer estagiar e vi que tinha área social, não me identifiquei, escolar. E um amigo meu, na época, ele me falou sobre testes psicológicos, sendo que eu não tinha pago a disciplina ainda. E aí foi com esses testes psicológicos na época, que foi o palográfico, a CR1, e um teste que não é psicológico, mas é utilizado também, que é a grafologia, foi onde tudo começou. Então, foi a partir desses cursos que eu consegui o meu primeiro estágio remunerado e eu ganhei, o meu primeiro estágio eu ganhava mais de um salário mínimo, tá? Eita, poxa, não era uma bolsinha de 100 Não, reais, não, não, né? andava de ônibus, tipo, sem pagar nada. Eu tinha o cartão rodoviário, então eu podia andar 8 vezes por dia, fazer o tour, né, sem pagar nada, e também tinha alimentação. Então, foi bem bacana essa experiência, foi quando eu comecei a atuar como estagiária de psicologia no setor de recursos humanos. E aí, qual a importância hoje em dia de quem está começando um curso, procurar logo estagiar? O que é que tu acha pelo que tu passou? Porque eu sei que desde o começo tu fosse atrás. E aí, hoje em dia, tu aconselha isso ou não foi antecipado demais? O que é que tu acha? Então, Fernandinho, é primordial a orientação profissional. Inclusive, quando eu fazia psicologia, eu não paguei a disciplina. Mas eu trabalhei durante 2 anos na Uninasal como professora universitária do curso de psicologia. E eu fui convidada, na época, em 2019, para ministrar a disciplina no 8º período de orientação profissional. Porque é Massa. primordial para os alunos. Então, eu digo que todo mundo que está fazendo qualquer tipo de curso precisa de um orientador profissional para que ele consiga realmente se organizar e planejar o passo a passo da sua carreira. Para que você consiga entender como é que eu posso deixar um currículo atrativo, como eu posso me preparar para um processo seletivo, o que é um LinkedIn. Todo mundo tem que conhecer um LinkedIn quem busca um mercado de trabalho. Uhum. E, de fato, qual é a área. Então, é bem importante. Vale muito a pena. Entendi. E aí, no caso, hoje em dia, vamos começar, já que a gente está nessa área de quem está começando, estagiário, vamos falar da parte de carreira, né? Tu Sim. faz muito currículo, essas coisas. Fala para mim como é que é esse processo, porque muita gente chega, faz o currículo ali no Word, sai, Sim, eu imprime, no sai Canva, entregando. Hoje isso. tem o Canva, né? Isso, tem tudo. Mas aí, tu é especialista nisso, em adaptar esses currículos, porque você fez seleção de Sim, pessoas, né? Então sim, acho que 14 anos de atuação. isso aí dá uma expertise mais para tu conseguir fazer um currículo com o que as pessoas querem ouvir, né? Isso? Exatamente. Então, quando eu fazia psicologia, eu já ajudava as pessoas com currículo. E até minha irmã dizia, Karina, eu tenho uma amiga minha que é um emprego. E eu fazia gratuitamente. Então, eu comecei fazendo currículo na faculdade ainda e organizava as informações. E isso fui fazendo de forma totalmente despretensiosa, porque eu fiquei os meus 8 primeiros anos de carreira, foi totalmente CLT, até que eu migrei para uma carreira mais autônoma, para a área de consultoria. E em 2018 eu fiz uma primeira formação,
que foi voltada para currículo e LinkedIn e orientação profissional. E foi quando realmente eu consegui estruturar o que eu conhecia e aquilo que de fato eu poderia organizar. Então, assim, um currículo ele é primordial, porque você precisa deixar muito claro o que você deseja, o seu momento profissional. Então, o designer dele em si não é o que vai... Não vai contar. Então quer dizer que o design, Não. o currículo bonitinho não vai contar. Não, assim, não tem problema. Depende muito da sua área. Às vezes era uma área de design, uma área mais de tecnologia, mas em si o que o recrutador quer é conteúdo. É Ele de informação. fato e técnica, porque comportamental é na entrevista. Então, eu preciso entender o momento profissional, eu preciso pegar aquele papel e dizer assim: caramba, essa pessoa, ela tem esse interesse, essa disponibilidade, ela tem essa experiência. Então, existe uma estrutura para isso. Não é só aquilo, trabalho bem com pessoas. Ai, meu Deus, Ai, pelo amor de Deus, não dá. Me Tem que fazer dormi minha aqui. mentoria, tem que fazer minha mentoria, por favor. Não, porque o que acontece? O currículo, ele precisa ter vida, é onde eu falo até do LinkedIn, porque o LinkedIn, ele consegue trazer essa humanidade, né? Não é nem essa humanidade em si, seria eu ver o sujeito em si, em tempo real. E o currículo do papel, ele é mais frio, mas ele precisa informar. Então, o objetivo, o que é que eu quero? Eu quero atuar como psicólogo organizacional. Aham. Então, a pessoa que lê aquilo ali, as formações também, o que é que eu tenho? Curso trancado, abandonado, não vai servir de nada, porque não tem qualificação. Né? Você desistiu. Então, fiz logística. Então não adianta também você, eu quero fazer um currículo para uma empresa de audiovisual, vou falar no meu Sim. ramo. Aí eu vou lá, mas eu trabalhei como entregador de pizza lá. Não, por favor. Até porque a gente sempre fala, né? Tem pessoas que têm algumas transições na própria carreira. Não mudam a base em si, mas mudam algum foco. Então, essa trajetória você pode contar num resumo, de forma bem superficial. Mas se foi lá atrás, eu fui recepcionista na área hospitalar e já sou psicóloga organizacional, essa história não vai contar num momento como esse, de repente na seleção. Fiz curso de MS-DOS em 1999. Maria, nem vai servir mais, né? Eu fiz ali, exatamente. Fiz algum curso muito antigo, uma escola que nem existe mais. Até porque mostra que você não se qualificou. Então, você nem acompanhou o mercado, né? Então, você precisa passar por algumas atualizações. Tá certo. E aí, no caso, deixa eu te perguntar, esse processo seletivo lá dos profissionais, né, de quem está buscando um emprego, conta para mim agora do lado de quem está selecionando, o que é que você olha quando vai selecionar, para que as pessoas também que estejam escutando aí tenham algumas dicas nisso, Sim, né? claro. É primordial, a gente hoje consegue ter muito mais acesso ao YouTube, as pessoas produzem alguns conteúdos, mas é de forma muito generalista. O primeiro ponto é que aquele candidato, ele precisa muito bem saber o que ele está buscando. E, obviamente, que também depende muito de como as empresas divulgam essas vagas. Nem sempre as empresas divulgam também de forma tão clara. Isso, atrapalha um pouco. Mas quem está orientado independentemente vai entender se gostou do segmento. Então, o foco é que a pessoa ela entenda muito bem o seu momento profissional. Quais são as empresas, né, que realmente chamam a atenção dela? Observar as vagas sendo divulgadas. Qual realmente os critérios estão divulgando, os requisitos? Eu realmente tenho eles, né? Um Excel, por exemplo, uma graduação. Entendi. E eu vou lá e me preparo para isso, né? Analiso os cursos que eu posso me performar e me preparo para poder falar sobre mim. Então, eu vou contar como eu estou aqui, contando uma história. Uhum. Vou falar sobre o meu momento profissional, vou ouvir esse recrutador, eu vou entender o que ele está me pedindo e vou poder trazer para ele de forma leve. Então, a minha área começou assim, eu comecei dessa forma, eu estou buscando isso hoje. Então, ele tem que estar atrelado com a vaga que ele está buscando. Então, se eu estou participando de uma vaga para, digamos, para psicólogo organizacional, eu não posso falar que eu quero outra coisa. E muita gente faz isso. Eu quero passar no concurso. Pô, velho, tu tá indo para aquela vaga, fala daquela vaga. Eu tô tentando aqui uma vaga de emprego, mas eu quero um concurso lá público. Isso. Ou tipo, eu quero passar um tempo só para poder ver se eu gosto. Então, assim, tem situações que a empresa ela tá comprando, né, as tuas horas. É uma troca. Então, você vai servir aquela organização e você vai ser servido por ela. Então, você precisa ter alinhamento, que é onde vem o treino de entrevista. Eu entendo que a pessoa tá buscando o momento dela e como é que ela pode trazer isso no momento da seleção. E o recrutador ele vai estar observando a forma de falar, se vai estar alinhado com a vaga, não é? A cultura daquela organização. Então, nem sempre o nosso jeito de ser, a nossa forma de ver o mundo se adequa, porque nós somos pessoas que temos algumas condições diferentes, alguns comportamentos, e a gente não se adapta com tudo. Né? E tá tudo bem. E no caso, as pessoas têm uma dúvida, eu acho que é uma dúvida comum,
em relação às redes sociais, vocês também, quando vão fazer a seleção, analisam o que é que a pessoa posta, o perfil da pessoa ali, ou isso aí é mito? Então, eu sempre digo que não, a gente não tem uma bíblia, né, uma metodologia única que se fala de recrutamento e seleção, até porque muitas pessoas fazem seleção sem nenhum tipo de técnica. Isso é um grande problema, se torna às vezes invasivo, fazem perguntas que tipo, mulher, você pensa em engravidar? Coisas que não vai influenciar enfim, no processo, que a pessoa não vai dizer, né? Ou, enfim, a pessoa pode mentir também, ou mentir, enfim. Então, assim, existem alguns pontos, sim, que você vai analisar. Me perdi. Tu te perdeu? A gente tá falando dessa coisa das redes sociais. Sim, Se vocês sim, analisam lembrei. também essa questão de vou olhar o perfil do cara no Instagram, no Facebook, então, além do LinkedIn que você fala, né? Sim, então, voltei. Então, resetei. Depende muito. Então, tem pessoas que vão em busca. Eu vou ser bem sincera pra você. Eu não invisto tempo nisso. Eu não invisto tempo, inclusive, nem de buscar indicação. Em que sentido? Porque às vezes é um pouco cruel para aquele candidato. Você vai buscar uma informação de como ele foi na outra empresa e às vezes tem conflitos que foram daquela pessoa, até aquela organização. E às vezes aquele candidato ele sempre é o culpado, né? E a empresa seria, em alguns momentos, a melhor pessoa. E nem sempre. Então, assim, eu não olho redes sociais. Tem recrutador que sim, que às vezes a rede social é aberta, pede o link, vai olhar, mas eu não invisto tempo nisso. Eu procuro fazer uma seleção com foco em competências. Realmente entender o perfil, puxar daquela pessoa, se ela está alinhada com a vaga, qual o momento profissional dela, realmente focar em perguntas daquele cargo. Entendi. Eu acho que isso é mais rentável. Então, até o pessoal pergunta muito assim, cara, indicação. Se alguém me indicar, é ótimo. Porque, de qualquer forma, eu já conheço, a pessoa já conhece, a pessoa faz aquela indicação. Como já eu também indico. Diminui uma etapa ali do processo. Isso, né? Eu indiquei alguns alunos, que eu faço muito recrutamento, eu tenho um banco de dados, eu faço muito currículo, eu tenho um banco de dados. Então, assim, essa indicação, ela é uma indicação entre aspas, né? Você auxilia, mas realmente, só entrevistando que a pessoa vai dizer assim, caramba, a Karina tem condições naquele momento. Então, mais ou menos Entendi. Isso. Certo. Então aí deixa eu ver, a gente vai passar um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver aqui que eu selecionei algumas dúvidas, porque eu tinha que conversar com a psicóloga e entender um pouquinho do processo dela, né? Sim. Mas aí, essa questão de partindo agora para o outro lado, que a gente falou quem está procurando emprego, fazendo seleção, essas coisas. Sim. Mas tu também trabalha com a área de psicólogos, né? Tu faz uma preparação para eles, como é que é isso? Então, Fernandinho, quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, eu fiz sem nenhum tipo de... Eu não busquei um orientador, não busquei um headhunter, eu não busquei um coach, eu não busquei nada. Eu simplesmente fui. Então, foi em 2015, quando eu comecei a vender alguns serviços para as empresas. Eu já trabalhei em consultoria de RH, então eu pude entender sobre os processos, trabalhei quase 2 anos. E eu fui sentindo, aquilo me enchia os olhos, mas eu não sabia como ia começar. Então, com a demissão dessa empresa que eu trabalhava, foi onde eu... Agora eu vou. E eu comecei a ofertar serviço para algumas empresas. Sei. Com a parte de treinamento, recrutamento e seleção, avaliação psicológica, né, com análise de perfil. E uma pessoa foi indicando a outra. E aí começou que, como eu migrei e também me tornei professora universitária, aí os alunos foram se apaixonando pelo meu perfil. Eu sempre fui muito falante, dinâmica, sempre fui muito de entregar conteúdo para eles, muito além do que aquilo que era programado na minha ementa. E aí eles começaram a me pedir cursos. E aí foi quando surgiu, inclusive, o Aprendendo com Karina, porque eles me paravam no corredor e falavam, professora, a senhora é Karina? Eu falava, sim, eu quero aprender com a senhora. E aí o Aprendendo com Karina ficou, né? O meu Instagram, por conta disso, por conta dos alunos que queriam aprender comigo, foram me chamando, e eu fui migrando de um núcleo para o outro. E aí, retificando o que eu falei no começo, porque eu disse que tu não estava atuante, não que não estava atuante, que desde essa época aí, né, tu começou com o Instagram e teve uma certa atuação lá. Sim, mas eu entendi, eu não atuo assim, vendendo, montando esse material. Produzindo tanto conteúdo, isso. Você mostrando a sua cara, você faz uns posts, umas coisas. Já tem um Aprendendo com Karina, que já tem quanto tempo que faz isso? Mais ou menos, um chute. Que o Instagram tá mais ativo, assim, de forma bem orgânica, eu nunca patrocinei nada... finalzinho de 2017, mais ou menos, foi quando eu comecei a vender os cursos de verdade. Cursos presenciais, né? Que eram Isso, e aí justamente eu comecei vendendo aquilo que me deu resultado, que foi o palográfico, né? Um teste psicológico que é bem aplicado em diversos contextos de avaliação psicológica. E eu comecei a vender os cursos de teste, porque as empresas pedem muito para quem é da área organizacional. E são testes que é uma qualificação. O aluno de psicologia que tem interesse é primordial ele fazer, ele vai ter muito mais oportunidades. Todos eles, não é que é obrigatório
obrigatório fazer, mas é Não, algo nem que extra você vai conseguir só por isso, mas vai facilitar, porque na hora de escolher um candidato bacana, mas que um já conhece bem mais aquele material, e aquele que não, aquele teste, eu vou escolher aquela pessoa que já vai me dar um resultado maior. Beleza. Então aí retifiquei a parte do aprendendo com Sim, Karina, sim. né? Que aí Sim, tá. mas a gente entendeu, justamente eu entendo porque eu não faço, eu ainda tenho vergonha. Apesar que eu sou, pessoal, mentira, eu dou palestra para mais de 500 pessoas, mas assim, na hora de ser gravada, pode ver que eu dei uma pausa aqui, eu travei. O pessoal acha que é fácil. Não é. É muito fácil, né? Tá aqui tranquila. Eu Mas tô tentando. assim, é fácil. A questão é o seguinte: é você começar, É, fazer, destrava ali no começo, depois já isso. vai fluir Vai naturalmente. fluindo, Eu exato. ficava nervoso, igualmente você deve estar agora. Exato. Mas só que hoje em dia eu tô tranquilo aqui, não só porque a gente se conhece, a minha Sim, cunhada, mas tudo. pelo tipo de execução. Tempo de execução. Então, eu sinto muito, tô à vontade aqui na frente do microfone, uma câmera, uma lente, assim, que isso trava as Claro. pessoas. Mas uma coisa que eu costumo dizer, eu, apesar de não ser psicólogo, mas eu pego muito cliente iniciante que nunca gravou, nunca fez conteúdo na frente das câmeras, e eu uso disso, de mostrar para ele que o primeiro vai ser o mais desafiante, vai ser o mais nervoso, vai ser o mais complicado, travante, mas assim que ele vai fazendo, vai destravando, destravando, e depois ele consegue se soltar e fazer. Então, Exato, eu tô. exato. Você que E é o engraçado é porque psicólogo. justamente eu dou muita aula online. Eu já dei aula em graduação, dei aula agora há pouco em pós, eu não tenho problema algum. Aham, Mas eu acredito que eu travei para ser gravada. Porque é uma aham, coisa nova. Querendo ou não, eu falo muito sobre isso nas orientações. São habilidades diferentes. Eu não fui formada para isso, eu não fui ensinada. aham, Então, algumas pessoas também sem ser têm algumas habilidades. Tipo, eu tenho algumas, eu nunca fui ensinada para ser professora. Eu fiz aham, qualificação depois. aham, E eu fui fluir. Então, é o que eu digo também aos meus clientes. Tem habilidades que você vai performar e tem algumas que você vai sentir naturalmente, você vai só melhorar. E aham. ninguém tem tudo, né? Porque a gente hoje tem que ter, para eu querer coisas a mais, eu tenho que ter algo mais. Então, é um esforço de também estar aqui, né? Mas tu fala, ninguém tem tudo, mas hoje em dia a gente tem que ter múltiplas habilidades, Isso, que né? isso é uma das coisas também que tem gerado muito adoecimento psicológico nas pessoas e que eles buscam muita orientação. Aham, Justamente por isso, porque essa pessoa, ela é boa produzindo um conteúdo sem aparecer aham, e ela para poder conseguir algo mais, ela precisa aparecer. E aí vem o medo de ser visto, porque a gente critica muitos outros. aham. A gente critica o tempo todo. E você tem medo de ser criticado, né? Também esse é um dos motivos que as Isso, pessoas não produzem conteúdo. isso. Porque tem medo da crítica Isso, dos porque a outros. gente muitas vezes é cruel. A gente olha uma pessoa que está começando e a gente só vai olhar aquilo que ela não fez de bacana. Aham, Então, muitas vezes é a nossa postura mediante o outro que faz com que o outro adoeça. Então, todos nós temos essa obrigatoriedade como um sujeito, né? aham, De não promover o adoecimento mental do outro. Tipo assim, ó, que massa, pô. Tu tá desenvolvendo, tá indo, porque são habilidades diferentes. Eu não tenho mais que saber só o que eu já domino. Imagine, agora a gente tem médicos, advogados, que para poderem crescer, conseguir mais público, né, lidar com essa concorrência, tem que estar em uma câmara. E, pô, o cara não tem esse perfil. O não. cara tem outra habilidade, ele vai ter que desenvolver outras inteligências. E assim, isso a gente não precisava estar fazendo isso. Não. Antes, a gente ia fazer um anúncio, botava a logomarca, a foto da pessoa, fazia. Você não Total. precisava estar na frente das câmeras. Só que hoje em dia, como você falou, todo mundo que aparece tem um resultado melhor. Total. Então, porque você vê, a minha filha está começando agora com 5 anos e a prima dela, que tem 9 anos, já influencia ela para criar conteúdo. Então, assim, ela já tá no celular ali, oi, gente, porque a minha sobrinha faz oi, gente, e fala com as pessoas com a câmera. Exato. Então, cada vez mais, já vem de baixo, eles estão ali Isso. falando com a câmera. E a Isso. gente que é mais antigo, né? Pra não dizer que é mais velho. Sim, eu tenho 37. Eu fiz faculdade, como eu te falei, eu não paguei nem disciplina de orientação profissional tinha. Aham, De todo não tinha nem WhatsApp. Então, assim, notebook era coisa para rico. aham. Então, eu ganhei o notebook quase no final do meu curso. Então, Mas assim, hoje em dia tem essa disciplina? Tem. Eu passei 2 anos na Uninasal como professora e uma das disciplinas que eu fui convidada para ministrar no curso de psicologia no 8º período era orientação profissional. Para eu poder justamente o papel do psicólogo Sim. como orientador. Entendi. Né? E aí vem a parte vocacional e profissional, que a vocação é entender, por exemplo, será que eu nasci para ser psicólogo, né? Aham. Ou advogado, enfim, médico? Entender de fato a minha vocação com as minhas habilidades. E é onde entra também a avaliação psicológica. Eu vou avaliar as competências, a cognição daquele sujeito, as habilidades que ele tem naturalmente. Entendi. E no caso, aproveitando esse ponto aí, tem a questão do seguinte:
eu sei que tu faz um trabalho para o psicólogo, porque a gente já conversou algumas coisas antes, que você orienta também nessa parte deixa eu falar, ver como falar, parte financeira, né? Sim. Que eu sei que você tem uns cursos, umas coisas aí que Sim, ensina sim. eles ganharem dinheiro, porque às vezes na faculdade você não pega muito essa parte do empreendedorismo. Não E eu sei que você é muito empreendedora, então dá uma pincelada nisso, porque eu sei que tem uns cursos aí para quem está começando e já Isso. conseguir ganhar uma grana legal, né? Isso. Até eu fazia muito durante o processo de pandemia, né? E antes da pandemia, depois eu dei uma pausa por algumas mudanças, assim, de vida pessoal, enfim, eu dei alguns resets aí. Mas eu trabalho, sim, com a parte de orientação profissional para psicólogos. Eu tenho um programa de mentoria, são 10 sessões, e eu ensino o psicólogo a conseguir faturar 7K formado. E aí não é aquela propaganda de marketing, porque o meu conselho me Recém-formado, permite. né? Isso. Recém-formado. Ou até quem já se formou há um tempo e, tipo, tá longe, né, do Aham. mercado. E aí não é papinho de coach, até porque o nosso conselho nem permite, então a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu tenho como eu sou psicóloga, eu tenho uma profissão regulamentada, então eu tenho que ter cuidado. Então, esse meu cliente, eu ensino para ele como é que ele pode cobrar as sessões, como é que ele faz o manejo financeiro, literalmente ele contar. Porque na graduação, pelo menos na minha época, que eu vejo ainda dos meus clientes, isso não é ensinado. Pelo contrário, o psicólogo, ele, na verdade, não deve nem cobrar o quanto o paciente pode pagar. E a pessoa não consegue nem se qualificar. Aham. Porque tem custo, né, para você se qualificar, fazer Isso. pós, enfim, tudo mais. Então, eu ensino a esses psicólogos com as mentorias, de passo a passo, como é que ele pode crescer profissionalmente e conquistar esse valor financeiro de forma saudável e ética. Que Uhum. isso é primordial. Dentro de tudo que está ali. Isso, do dentro de todos os conselho. critérios, com que ele pode divulgar nas redes sociais, aquilo que ele não pode divulgar, como é que ele pode gerenciar os contratos, como é que ele pode gerenciar, inclusive, a saúde mental dele, de não estar sobrecarregado, porque o papel do psicólogo é um papel muito cansativo, porque a gente passa o dia ouvindo problemas. Aham. Então, assim, nós somos uns seres humanos, por mais que a gente utilize técnicas, então eu também ensino para eles a se cuidarem. Aham. Então, é um programa bem bacana, que eu voltei a fazer, né? Já estou com alguns clientes novamente, e eu penso em produzir um pouco mais para frente, como meu segundo curso, né? Entendi. Para que outros psicólogos consigam fazer de qualquer local. Tá, eu tinha um negócio para te perguntar mais pro final, mas eu vou aproveitar que tá no tema aí e encaixar nisso agora. Certo. Porque aí, hoje em dia, tu continua com muitos cursos, como é que tá isso? Vai vir curso online aí, como é que é essa coisa do teu trabalho hoje em dia? Isso. Eu só fazia curso presencial até a pandemia, então eu acredito que em abril de 2020 eu já consegui fazer meu primeiro curso em tempo real. Então, não faço curso gravado, o aluno pode assistir aula gravada, mas eu faço curso em tempo real. Curso online em tempo real, né? Isso, ao vivo, né? Isso. Então, eu passei um tempinho sem conseguir fazer alguns da área de psicologia, porque o Conselho Federal não permitia. Então, depois a gente conseguiu a liberação em agosto de 2020. E aí, eu passei um tempo só fazendo curso presencial. Mas o palográfico não dá 100% online, porque é complicado, né? Então, no caso, voltando, eu fazia curso online depois da pandemia. Durante a Sim. pandemia, na verdade. E antes eu fazia só presencial. Então, depois eu comecei a voltar para o modelo híbrido. Então, hoje eu estou trabalhando muito no modelo híbrido. Aham. Então, ontem eu dei aula e uma aula foi presencial. E segunda e terça vai ser online. Entendi. Então, eu trabalho hoje com mais de 30 testes psicológicos e cursos também na área de recursos humanos, que é recrutamento e seleção, avaliação por competência, cargos e salários, também. Aham. Porque E aí, eu entrei Deus? nesse assunto porque é um assunto que vem pro meu lado também, Sim. que eu sempre te dizia, ó, faz curso online. Isso antes da pandemia Sim. era uma coisa ainda não tão difundida, todo mundo, depois da pandemia, começou a olhar com outros olhos para isso, né? Sim, Mas aí eu claro. te dizia, ó, faz uns cursos online, e tu tava com uma clientela, assim, tinha uma Muito muito grande. boa, Sim. não tinha tempo de fazer. Então tu sempre dizia, eu quero, mas não tenho tempo. Na pandemia do mesmo jeito, que aí você fez Aumentou ainda mais. você fez aí passou para o curso online, mas esse é ao vivo, né? Que é o que Isso. você faz hoje. Isso. E eu sempre dizia, faz uns gravados, porque às vezes tem um conteúdo que você pode gravar, deixar ali e ir vendendo aquele curso, atender uma demanda ali que, sei lá, precisa de um curso em um ticket menor. E né? eles, na verdade, já assistem, porque como o meu curso é gravar 30 dias, Aham. eu sempre deixo o aluno bem à vontade para assistir aquela aula, ele tem um tempo, e ele me tirar as dúvidas comigo. Ele diz assim, Karina, eu adorei o curso, ficou muito tranquilo. Aham. Então, eu já tenho um feedback positivo, né, daqueles cursos que eu vou fazendo em tempo real e que depois eles ficam gravados. Então, eu trabalho com cursos, assim, por mim, desde finalzinho de 2017. Aham. Então, trabalho bastante, principalmente com a parte de avaliação psicológica, mais ainda para a área organizacional. Mas um teste o cliente pode utilizar em diversos contextos, né? Clínico, enfim, depressão, a área que ele for trabalhar como psicólogo. Entendi.
Agora fala um pouquinho, eu falei logo isso, porque eu ia deixar pro final, mas eu digo, vou esquecer que isso era fora do roteiro. Certo. Mas aí bora pro roteiro aqui que eu preparei. E aí, essa parte de consultoria de RH e da Abax, fala pra mim o que é Abax, fala da consultoria de RH, como é que é essa conexão aí com a Abax. Então, eu iniciei como consultora em 2015, já trabalhei para alguns clientes, e a Abax, ela surgiu para mim em 2021 com indicação de Rubenita Araújo, que é uma profissional que foi minha gestora, inclusive oferece excelentes cursos também na área de desenvolvimento, liderança. E eu comecei na Abax como consultora, mas com uma consultora bem externa, assim, não nada interno. Eu fazia recrutamento e seleção, porque eu já fazia para alguns clientes. Toda a parte de recrutamento e seleção puro. E alguns treinamentos também. E quando foi em agosto de 2020... Pera, pra quem não conhece o que é a Abax, né? Isso, a Abax, porque eu ia explicar um pouquinho para chegar. Foi mal. Então, eu cheguei na Abax porque a minha gestora me indicou, né? Uma ex-gestora minha me indicou na época, e a Abax é um escritório de auditoria, né? De contabilidade e auditoria. E eles são um escritório bem, assim, inovador. Então, a diretoria é focada demais, assim, em pessoas. Eles realmente, assim, gostam de um ambiente extremamente organizado, um ambiente bastante produtivo. Então, eu entrei nessa empresa como consultora externa para fazer recrutamento e seleção, e em agosto, o Arthur, que é um dos diretores lá, né, um dos sócios, me chamou para bater um papo e eu entrar realmente como psicólogo organizacional. E, além de recrutamento e seleção, eu desenvolver o time dele. Né? Então, a Abax é uma história que fica em Boa Viagem. E assim, eu tenho uma paixão muito grande de trabalhar por lá, porque eu me sinto de verdade como psicóloga. E não só trabalhando com recursos humanos, né, a parte administrativa. Sim. E sim, como psicóloga. Eu posso ouvir os colaboradores, né, eu posso desenvolver aqueles colaboradores, eu consigo fazer as pesquisas de clima, eu consigo realmente fazer as intervenções. E a empresa investe bastante. Então, assim, é uma empresa que eu estou lá de forma mais direta desde o ano passado, né? Mais ou menos eu entrei mesmo assim para ficar como psicóloga, acredito que foi em novembro. E de lá eu venho desenvolvendo um trabalho muito bacana. E agora eu vou desenvolver trilha de liderança, desenvolver equipes. Então é um papel muito bom, assim, que eu faço. Ela é uma empresa bem grande, né? E aí a quantidade de funcionários são muitos? Nós temos, na verdade, a gente tem muitos clientes de diversos segmentos, né? Então nós temos aqui em Recife a base do Arthur. Nós temos também uma outra filial em Natal e nós temos também uma outra gestão que fica lá em Fortaleza. Sei. Então, assim, a gente atende muitos clientes de diversos segmentos. Hoje a gente tem eu digo que o nosso corpo de recursos humanos, não temos tantas pessoas, mas temos muitos negócios, né? Então a gente fica em frente ao Shopping Recife e hoje a gente tem 17 pessoas de colaboradores e várias pessoas que são externas, tipo como eu. Eu trabalho lá 6 vezes mensais, né? Eu tenho 6 encontros mensais lá na empresa. E temos alguns outros parceiros também que prestam serviços lá para a empresa. Entendi. Aí, nesse caso, eu perguntei isso à quantidade de pessoas pela certa curiosidade. Qual a importância do psicólogo na empresa? Porque nem toda empresa consegue trazer um psicólogo para ser um funcionário, mas aí qual seria a alternativa? Eu preciso ter alguém para conversar com os funcionários, como você falou, e a alternativa de fazer isso sem contratar ele como funcionário? Isso. Então, quando eu fundei a RH Ágil, uma consultoria de recursos humanos que eu trabalho, né, que seria a minha mesma, eu pensei em justamente ofertar esse trabalho para outras empresas. Por quê? Por exemplo, lá na Abax, eu não tem uma necessidade, pela nossa quantidade de colaboradores, de todo dia eu ter um psicólogo. Mas é primordial ter um psicólogo. E assim, o que mais me encantou é porque empresas grandes, por vezes, não contratam e não valorizam o nosso trabalho. Tipo, não vê a real importância. E confunde até RH com DP, que é a parte de contratação. E o RH faz um papel diferente. Fazemos um papel muito mais de pessoas, né? De administrar os recursos humanos. O RH não é contratar e demitir, não, né? Tem empresa que chama, mas seria mais departamento pessoal, que é a parte burocrática do processo. O papel do recursos humanos é um papel muito mais colaborativo, que é poder fazer as entrevistas, acompanhar aquele colaborador, entender aquele colaborador. E quando a empresa escolhe para que o psicólogo ocupe esse papel, ainda vem algo mais, porque a gente consegue trabalhar muito mais a parte de desenvolvimento. Sendo que é difícil a empresa que não tem tantos colaboradores investir como a Abax investe em mim. E eu sempre acreditei que eu ia conseguir clientes como a Abax, né? Então, eu sempre agradeço muito ao Arthur a oportunidade de estar em uma empresa que me permite ser psicóloga. Então, lá eu consigo fazer todo esse acompanhamento. Eles podem pedir qualquer tipo de avaliação psicológica, eu domino, a gente faz. Então, assim, não é toda empresa que faz isso. Então, é muito importante as empresas terem um profissional de RH e, às vezes, não precisa todo dia. Pode ser quinzenal, pode ser uma vez no mês para desenvolver uma campanha. E o foco da RH Ágil, que é a minha empresa, é oferecer isso. Através também de parcerias com outros psicólogos que eu ensino no circuito e trabalhando com a minha metodologia, tá? Com os mesmos critérios que eu trabalho, que eu aplico.
Entendi. Então, mais ou menos Então, no isso. caso, com a tua empresa, você consegue atender a outras empresas também, que não Isso. vai precisar contratar um psicólogo, mas vai Isso. ter aquele serviço Isso. disponível ali. E a gente tem contratos, na Abrax eu tenho um contrato, né? A gente faz contrato semestral, então tem a quantidade de horas. Então eu trabalho muito hoje com horas. Aham. Então, inclusive lá, o que eu gosto muito é que lá é muito flexível. Aham. Eu tenho muitas responsabilidades, mas é um trabalho muito flexível. Então, assim, a gente consegue ter essa flexibilidade e ter um trabalho muito bacana. Que é o que eu também foco com os outros clientes. Então, assim, é um trabalho bem colaborativo. Aham. E que, por exemplo, às vezes eu faço vaga para Magno Tires, que Daniela Coutinho que trabalhou comigo, estudou comigo também. Então, lá é um trabalho muito mais pontual. Que sentido? Eu recebo por uma demanda que eu executo, é recrutamento e seleção. Aham. Tem empresas que me chamam, cara, eu queria você ministrasse uma palestra. Então, eu recebo por aquela palestra. Sei. E tem como a Abax, que é o momento que eu tenho lá um trabalho muito mais efetivo, como também tive em outras empresas, Transvac, MV Telecom, enfim. Já trabalhei para outras empresas desse mesmo formato. Tá, e só para tentar fechar esse assunto, para contratar RH Agile, o cara precisa de uma empresa ser muito grande, ou ela é uma empresa pequena? O que seria o teu cliente que vai conseguir te contratar? O meu cliente é aquela empresa que precisa folgar o seu RH. Por exemplo, às vezes eu atendo uma empresa que está com uma demanda muito alta de avaliação psicológica, de seleção, por exemplo. Ele selecionou, mas ele tem que fazer a avaliação em 30 pessoas. A minha empresa consegue te ajudar, porque eu tenho a minha equipe e eu consigo organizar com você a data e fazer toda a aplicação. Ou a tua empresa quer folgar o RH de seleção, não está conseguindo. Então eu vou lá também faço. Ou um treinamento, quer trazer alguém de fora, quer fazer uma pesquisa de clima, então a minha empresa ela consegue. E também a minha empresa consegue atender empresas que não precisam de um psicólogo todos os dias. E que não seja apenas um psicólogo que trabalha com a parte de saúde mental, que eu também trabalho, esse acompanhamento, avaliação de estresse, burnout, todos esses indicadores de adoecimento, né, mental no trabalho, advindos do trabalho, que a gente chama de psicodinâmica do trabalho. Sim. Mas também aquela empresa que precisa de um psicólogo que vá, sei lá, 5 horas por mês para conversar com o colaborador, entender um pouco. Então a gente também consegue atender as empresas. Entendi. Que isso é importante, né? Eu participei até eu sou parceiro de uma empresa aí, e a gente participou de um momento desse que tira um dia lá para Isso. fazer dinâmicas e Dinâmicas, conversas isso, ali perfeito. com as pessoas e dentro desse momento que aconteceu, a gente viu pessoas que estavam meio que de mal, sem saber, Sim. mas não estavam bem ali na empresa, e depois desse momento já destravou, já ficou uma Porque outra... a pessoa quer se sentir valorizada, né? A gente entende que nós assinamos uma carteira, assinamos um contrato e a gente vai dar as nossas horas para aquela organização. Mas é a maior parte do tempo que a gente passa no trabalho. Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe comunicação não violenta, que a gente trabalhe algumas temáticas de a gente ter clareza de como a gente se comporta com outro colega, porque a gente pode adoecer uma outra pessoa sem nem saber, até com uma brincadeira de mau gosto, que não é sadia. Então, o papel do psicólogo, o papel do recursos humanos, ele é muito importante, mas também depende muito da cabeça da diretoria, né? Entendi. Então, às vezes, a empresa até te paga, te chama, mas não deixa você trabalhar. Entendi. E aí eu também não me interesso trabalhar com clientes assim, eu escolho o meu cliente. Foi uma das coisas que eu quis montar a minha consultoria, porque para mim, eu também tenho que escolher quem é a empresa que merece que o meu trabalho seja executado. E aí executado da melhor forma, né? Exatamente, porque eu que acredito. dê liberdade de... Exatamente, de fazer um trabalho bem feito. Né? De não quando você vira as costas, pessoa, é só balela de RH. Então, muitas empresas passam vergonha sem saber, né? E o maior desafio para quem quer trabalhar nessa área é o quê? É escutar o problema dos outros? Qual é o maior desafio que tu acha para quem? Eu vou falar até de mim, porque quando eu fazia psicologia, eu não entendia muito, como eu falei no começo, né? E eu tinha muito interesse de ser psicóloga clínica, que é o que a maioria procura. Clínica organizacional, porque são as áreas mais vastas, assim, ainda hoje. Então, quando eu fui vendo que eu não me interessei, eu fiquei meio que perdida, né? Eu falei, e agora, velho, a faculdade, minha mãe já falou que se eu não fizer a faculdade, voltar para Limoeiro, eu não quero morar no interior mais, não vou voltar. Então, assim, acredito que a maior dificuldade, realmente, é a pessoa ter clareza do mercado de trabalho, saber de fato o que é que ela está disposta, inclusive o que ela precisa investir financeiramente, porque qualificação não é barata. Se for para avaliação psicológica, vai ter que investir bastante. E o ritmo de uma pessoa não é igual para outra, porque tem pessoas que têm uma condição financeira melhor. Tipo, eu, por exemplo, tive uma condição financeira extremamente acessível. Então, eu não tive dificuldade de fazer os cursos, de fazer minha faculdade, de poder viajar para fora do país, para me qualificar em outros estados. Então, assim, para mim, só que se eu não tivesse a minha estratégia, eu não teria conseguido mesmo assim, como diversos clientes. Então, favorece. E eu tenho alunos, né, que são super esforçados,
te pagam um curso em 12 vezes e estão aí no mercado de trabalho. Porque Entendi. tem foco, entende o que precisa ser feito. E vai conseguir, às vezes, num ritmo mais lento, mas consegue. Tá. E no caso, tu falou dos alunos, aí aproveitei esse gancho aí, quem está ali no começo, que está nessa dificuldade, essa questão desses cursos extracurriculares, essas coisas, quanto mais você tiver, vai ajudar essa parte de... Isso, Fernandinho, eu tenho dito até assim que as pessoas estão se afobando em cursos e estão até adoecendo, porque não conseguem dar conta. Tá falando de mim. De mim também. Eu fiz algumas compras, eu já perdi mais de R$ 1.000 em curso online. Eu comprei agora 4 cursos, agora mesmo, e só consegui começar tem 3 na agulha e a gente ali. pra ver que, inclusive, isso gera ansiedade. E dinheiro parado. E pra gente ver que vende. Por isso que as pessoas estão lá publicando conteúdo, porque vai vender, porque vai ter alguém que vai comprar. Então eu coloquei na minha cabeça isso. O que acontece? Não é a quantidade em si de cursos que você vai ter. Você precisa definir alguns cursos e alinhar com a sua carga horária. Por quê? Você não consegue aprender tão rápido quanto quem está ali explicando que já fez. Porque quando eu estou lá dando aula, é muito fácil para mim falar de um palográfico. Olha, você vai fazer assim, o nó disso aqui, o teste. Então é muito rápido, mas a pessoa para poder pegar aquele ritmo vai demandar o quê? Estudar. Então eu não indico fazer tudo de uma vez. Tu acha que hoje em dia o ideal seria você fazer cursos menores e ir aplicando aquilo, se aperfeiçoando para depois partir para um próximo? Porque agora mesmo eu comprei 4 cursos que achei que ia fazer os 4 ao mesmo tempo não dá. E não terminei nem o primeiro. Exato. Então tá na lista da maioria dos meus clientes, tá? É exatamente isso. Então, tem uns que ficam tudo maluco das orientações. Karina, eu comprei isso. Não, e tem um tempo pra vencer, tem uns que é vitalício. Enfim, quando é vitalício é pior, porque é que ele não estuda mesmo. É até bom quando tem um prazo. Então, assim, você precisa primeiramente definir quais são, o que é que você precisa primariamente aplicar. Por exemplo, psicologia organizacional, primariamente, o meu cliente ele precisa saber um pouco de recrutamento e seleção, LinkedIn, triagem de currículo e os testes básicos de avaliação psicológica. Um palográfico, um R1, que é um teste de inteligência, um AC, que é um teste de atenção concentrada. Aquele basicão ali, para que ele consiga atingir o mínimo dos critérios. Entendi. Já vai dar um trabalhinho para ele. E aí, né, sumariamente, primariamente, depois ele vai poder outras escalas, vai poder crescendo. Aí ele vai analisar, vai escalonando. Ele vai lá escalando outras etapas. Então, vamos fazer esse outro, o tal teste, vamos fazer esse aqui, para não pegar tudo de uma vez, porque ele não vai conseguir, inclusive, nem aprender. Porque a maior parte está fazendo faculdade, e a faculdade toma um bom tempo do aluno. E aí, você acha que isso vai ser positivo no final? Perdeu dinheiro, não aplicou... Se frustra muito, porque a pessoa diz assim, eu investi e eu não consegui ter rentabilidade no curso. Ele não teve rentabilidade porque ele nem treinou. Ele sai com um teste que tem um monte de informações, ele sai com um curso que tem um monte de informação, e ele simplesmente... esquece, você esquece. Se eu não estudar alguma coisa, eu passei, da minha carreira, eu fiquei de 2008 até 2017 aplicado no grafologia, que é uma técnica de avaliação que o Conselho Federal não autoriza o psicólogo unir na sua avaliação psicológica, é uma atividade diferente. E como eu trabalho com muitos testes que dão resultados de avaliação, eu escolho técnicas que o Conselho libera para mim na minha avaliação psicológica, a maioria pede avaliação. Se você me pedir para fazer uma análise de grafologia hoje, eu não sei. Eu fazia antigamente de olho fechado. Entendi. Eu sabia todas as letras e, tipo, você tem que estar praticando, aplicando ali e depois você se parar, já era. Isso, e tem atividade que não é como andar de bicicleta, que você bota o pé lá, caiu 2 vezes, você vai voltar a andar. Tem algumas atividades que demandam realmente um trabalho diferente. Você não vai voltar a aprender tão fácil, não. Entendi. Vai ter que recomeçar. Tá. Então, assim, a questão hoje eu quis focar nisso, nessa parte de carreira, porque, assim, eu busco trazer aqui para o podcast coisas que eu possa levar às pessoas. Então, informações que eu possa levar às pessoas. Sim. Então, hoje eu quis focar nisso. Eu não quis puxar, sei lá, pro lado de clínica, falar de vida pessoal, perguntar algumas coisas aqui para você. Eu quis focar nessa coisa de carreira. E eu acho que as principais dúvidas que eu tinha, que a gente muitas vezes, eu e você... já bate um papo. Bate um papo ali. E tiveram outras aqui que eu nem sabia, né? Que a gente poucas vezes teve... foi meio superficial que a gente deu para abranger outro lado da Karina. Até porque muitas pessoas também nem sabem, né? Algumas pessoas dizem, Karina, mas tu faz exatamente o quê como psicólogo, né? Porque o psicólogo organizacional, ele pode atuar em diversas demandas. Então, uma das minhas demandas é atender empresas, com o que eu já domino, que é tanto qualificar, inclusive, a própria equipe da empresa. Se você dissesse para mim hoje, Karina, eu tenho uma equipe aqui de RH, eu preciso que os meus estudantes de psicologia, enfim, né, os meus estagiários, ou a psicóloga, se qualifiquem com tais testes, eu tenho um já dentro da tua empresa. Então, o foco era justamente qualificar.
Então, eu qualifico tanto aquele cliente de estudante que Sim, procura a minha empresa, como a própria empresa, como também auxiliando aquela organização, aquele consultor. Então, é muito amplo. E uma das coisas que eu me apaixonei para trabalhar foi com carreiras. Então, eu sou orientadora, Aham. né, de carteirinha, realmente com especialização, porque eu realmente gosto muito de orientação profissional, porque eu sei que salvou a minha carreira e já salvei a de muita gente. E aí, já que tu entrou no assunto, vai dar uma esticadinha a mais, tu acha que essa é uma área que é muito promissora para quem é o psicólogo que está terminando ali? É bem melhor do que a área clínica, ou isso foi só porque você como é que Afeiçoou. afeiçoou mais com essa área? Sim. Ou não, essa realmente é a área que Então, tem mais oportunidades? Assim, de verdade, eu acho que toda área tem muita oportunidade. Aham. Essa é tipo algumas, depende de órgão público, tal, às vezes a hospitalar, que ainda não tem tanto na psicologia. Mas acredito que depende muito do perfil do psicólogo. Então, assim, tem um nicho muito grande, porque grande parte dos meus clientes que eu oriento dizem que as demandas emocionais dos clientes deles vêm advindo do trabalho. Isso é o que tem me feito estudar bastante sobre psicodinâmica do trabalho e burnout, e estresse no trabalho. Então, assim, é um mercado muito promissor. Porque, veja, quantos cansaços tu não tem advindo do trabalho? Quantas preocupações tu não tivesse para montar esse podcast? Aham. Então, você tem um psicólogo clínico, é clínico, mas ele entende a importância do trabalho, como é o trabalho para aquele sujeito, é muito bacana. Então, eu oriento muito psicólogos com isso. Eu não faço o atendimento clínico com pacientes que me procuram para isso. Mas eu oriento muito psicólogos e eu atendo pessoas para fazer avaliação de burnout, que são clientes meus, né, que me procuram, Karina, tanto para orientar com currículo LinkedIn, treino, entrevista, mas também para entender como é que está os traços da personalidade desse meu cliente, como é que está o nível de estresse. Então, eu utilizo técnicas psicológicas, né, eu utilizo testes nos meus processos. Então, assim, é uma área muito promissora e que falta profissional, viu? Não é tão fácil, não. Então vou estender mais o papo no seguinte, porque as pessoas não enxergam tanto isso de que a psicologia é uma área promissora, assim, financeiramente falando. Vamos falar de negócio um pouquinho agora. Sim. Porque, assim, as pessoas, eu vou fazer medicina, vou fazer... Sim. Pensam o ápice é aquilo ali. Sim. E aí, muitas vezes, não sei se isso é um preconceito ou se eu tô falando isso como um preconceito meu já, mas, assim, elas não enxergam que a psicologia é uma área que eu posso ganhar uma grana muito boa. Normalmente, né? Eu acho que a imagem não. Pensa, não, vai ser um psicólogo, é aquele que vai ficar no consultório ali e vai ganhar pouco. Tu acha que tem esse pensamento e aí, por outro lado, tem o lado que você mostra aí que realmente não. É assim, mas eu tenho uma área muito promissora, tá precisando de gente e as pessoas não estão qualificadas para isso. Eu acho que hoje a gente já tem muito mais informação, né? Então, assim, hoje você vê na internet um monte de psicólogos se divulgando, vivendo muitíssimo bem, viajando, criando conteúdo, produtos em si. Então, acho que as pessoas têm um pouco mais de conhecimento. Mas, ainda assim, tem pessoas que não têm. E eu acredito que o próprio psicólogo precisa disseminar. Inclusive, eu estou montando agora uma jornada de saúde mental, né? Com o papel do psicólogo na saúde mental dos recursos humanos. E essa jornada, ela vai ser um grupo de estudos que vão acontecer 5 encontros em tempo real online. Massa. E vai ter o último encontro em dezembro, que vai ser presencial, para eu receber aqueles psicólogos ou estudantes de psicologia para falar, porque o pessoal ainda nem fala. Então, assim, já tem empresas que têm um programa, já tem um psicólogo que é contratado para cuidar da saúde mental. Tipo um grupo Ambev, já tem empresas até menores também, como a Abax me contrata para eu cuidar da saúde mental de colaboradores. Não é fazer uma terapia, mas escutar aquela pessoa como sujeito mesmo, sabe? Como psicólogo, acolher ele. Então, assim, é um mercado promissor. Muitos psicólogos também querem um resultado muito rápido, que é justamente essa pegada, vai faturar 7K, 10K. Então, assim, não tem paciência. Se você não é herdeiro, se você não vem de uma família que já está lá naquele contexto, você vai precisar ir pelo caminho mais difícil. E vai ralar um bocado. Vai ralar bastante. Eu estou ralando há muito tempo e ainda não alcancei os resultados que eu quero, porque são muitas competências e dinheiro envolvido. Então, assim, tem mercado, tem tempo, você precisa realmente dar orientação para saber o que você estava disposto a fazer. Né? Beleza. Então, tem espaço sim. Eu tinha outra coisa para perguntar e tô me esquecendo aqui, mas deixa eu ver se eu consigo lembrar. Que era além disso. Sim. Aí, beleza. Eu tenho agora pra gente finalizar, Certo. bloco final, que é uma coisa que, da minha área, eu vou puxar pra mim agora, essa questão de produção de conteúdo. Então, assim, eu conversei com uma psicóloga, Sim. e aí ela disse a mim o seguinte, e eu vou confrontar a tua área, que é a área de especialização, de títulos e cursos. Mas ela chegou para mim e disse, eu tenho tanta especialidade e tal, mas eu não me sinto valorizada.
E eu vejo profissionais que não são tão especialistas, Sim. mas porque aparece ali no Instagram, Vai vender mais. vai vender mais. Muito mais. E aí, o que é que tu me diz disso? Exato. Tu acha que faz sentido isso que ela tá falando? Faz total sentido, porque, Fernandinho, a gente não precisa só ser bom. Aham. Eu preciso provar que eu sou boa. Aham, Eu preciso aparecer. Quem vai comprar um serviço de uma pessoa que não viu? aham, Obviamente, se aquela pessoa vai sustentar por muito tempo, não sei, aham. né? Porque eu só Se aí compro, se eu ela só vai ter compro bagagem conteúdo. pra aquilo. Eu só compro conteúdo quando, de fato, eu entendo um pouco do perfil. Mas as pessoas, muitas vezes, na internet compram coisas muito rápidas, também nem assistem. Aham. Então, isso depende muito também do como você está escolhendo os profissionais. E tem profissional que, por exemplo, não tem tantas especialidades, mas ele, quando começa a pegar um público, ele se especializa. Eu tive clientes assim. Ele vai conseguir uma grana, como Isso, você falou lá ou no ele vai começo, né? vender algo muito curto. Por exemplo, eu posso montar um curso online rápido de te ensinar a elaborar um documento psicológico. Uhum. E o cara tem que indicar aquilo básico, ele vai estar ganhando muito dinheiro com isso, porque é um dos grandes calcanhar de Aquiles dos clientes. Elaborar documento psicológico, pouquíssimos psicólogos sabem. Aham. Porque é difícil, é trabalhoso. Então, assim, tem gente que oferece esse trabalho ruim Aham. e tem gente que compra, porque o mundo é grande, gente. Então, Aham. você pode oferecer um trabalho bom, com qualidade, eticamente, e ainda assim aparecer. Você pode fazer tudo. Mas se você não aparece, hoje em dia eu falo também o seguinte, né? Ninguém vai saber. A questão do Instagram, ele é uma ferramenta que te dá uma opção de você usar ela gratuitamente Sim. e já ter um resultado no orgânico ali. Isso. Claro que o orgânico É vai bem ser... pouco Vai ser, comparando. mas se você não faz nada e Não você faz faz o nada. orgânico, você já está na frente de quem não faz nada. Completamente. Então começa com quem está fazendo ali, começa orgânico na frente de quem não está fazendo. Isso. E a partir de um tempo que você for conquistando mais, aí você pode pagar um tráfego, pode pagar um profissional para fazer um vídeo melhor, a qualidade melhor, mas aí você tem que começar, você tem que fazer. E aí tem outra coisa, o seguinte, a questão de você muitas vezes não tinha tempo para fazer aquilo, então você já estava carregada de um lado, eu só dizia aquilo, ó, produz, porque aí tu tem um outro lado online, um lado virtual que tu consegue ganhar ainda mais do que Sim. aquilo. Mas aí você não estava produzindo porque realmente você já estava muito preenchida a sua agenda dentro da sua profissão, né? Sim, e também eu acredito que tem a resistência, né? Aham. Eu até fiz a minha última avaliação psicológica e eu tenho muita resistência com algumas coisas que eu não domino 100%. Aham. Então, eu acredito que não é só o tempo, porque assim, acho que tempo quase ninguém tem hoje, né? Então. E aí eu acredito E muito tem que na questão. arrumar, e tem que a arrumar, tem que se resistência, velho. virar. Tipo, não quero, tá confortável pra mim, vender pros meus alunos e tal. E eu tô deixando de outras pessoas conhecerem o meu trabalho. O pessoal gosta muito. O dia tem 24 horas para todo mundo, tem né? que dormir, né? Enfim, não tô malhando mais, vou ter que engordar e tal. Mas enfim, tem que dar os resets. Não, beleza. Então acho que é isso. Acho que foi massa essa conversa. Deu para extrair um monte de informação aí. Deu para falar um monte de coisa. Tem muita coisa ainda que dá para Sim. conversar. Mas acho que esse episódio deu uma pincelada boa. Fala o seguinte, fala aqui, pode até falar por essa câmera aqui, para quem quiser te encontrar, diz aí onde é que vai te achar, o que é que tu pode oferecer para eles. Perfeito. Primeiramente agradecer, né, a Fernando, que já vem lutando para eu estar aqui. Gente, eu já buguei no meio, né, fico nervosa, mas gente, é justamente isso que ele estava falando para mim. Temos que vir, né? Temos que tentar, se a gente quer realmente progredir de outras esferas. E até também conseguir, como é que eu posso dizer assim, desenvolver outras pessoas, levar o que a gente tem de bom para outras pessoas. É a gente poder disseminar conteúdo. Então, quem quiser me encontrar, vocês podem me encontrar pelo Aprendendo com Karina, Karina com K pelo meu Instagram. Deixa eu ver mais. E é um pouco disso, né? Lá vai encontrar Lá tudo, vai tem encontrar teus bastante contatos. conteúdo. Isso, também lá tem os WhatsApp, links, tem tudinho, um link do meu WhatsApp. E eu trabalho bastante, tanto desenvolvendo profissionais de psicologia que querem aprender sobre testes psicológicos, né? E se orientar profissionalmente em qualquer área que você queira seguir, como também atendo clientes através da RH Agile, para poder ajudar o teu RH ou desenvolver o teu RH juntamente com a minha equipe. Então, é um pouco disso. Beleza. Então nessa câmera aqui, a câmera 2, a outra câmera. Essa aí, a gente vai se despedindo do público. Obrigado, Karina, por ter vindo Obrigada aqui. obrigada mesmo, Fernandinho, E compartilhar também. desse tempo aí com a gente, as informações. Perfeito. E em breve eu quero mais podcast seu por aqui. Venham, viu? gente, porque eu fiquei nervosa, mas venham, que a gente tem que tentar, é sobre isso.